Bom, algum tempo atrás, assim, por volta de uns 20 anos atrás mais ou menos, estava passando uma chamada para um filme de super-herói que ia passar na televisão. Se eu não me engano, esse filme era até X-Men, o primeiro X-Men. E a chamada dizia mais ou menos assim, das páginas dos quadrinhos para a tela da sua casa. Ou você poderia dizer, talvez, das páginas dos quadrinhos para a tela de cinema também. Foi um grande sucesso X-Men no primeiro, né? E poucas vezes eu tive essa sensação, de fato, de que o filme capturou de tal maneira a essência dos quadrinhos que é como se as páginas tivessem se transformado num filme. É claro que tudo tem adaptação. O cinema precisa de ter a sua própria linguagem, os quadrinhos têm a sua própria linguagem. Mas eu fico muito feliz em dizer que o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, novo filme aí da parceria entre a Marvel e a Sony, que eu assisti ontem, ele é perfeito nesse sentido. Talvez seja um filme que eu senti muito mais essa coisa dos quadrinhos saírem e irem para a tela do cinema. E eu tenho essa sensação nesse filme porque, não só por causa do filme em si, mas por toda a construção que a Marvel fez durante todos esses anos para criar um universo coeso, esse universo que uma ação de um filme interfere em outro. Isso, claro, tem seus problemas, já que no cinema tudo tem que funcionar naquele filme, né, não depender de outros, mas por um outro lado, um lado que para quem está acompanhando esse universo desde que se iniciou lá em 2008 com Homem de Ferro 1, é uma experiência absolutamente maravilhosa. E poder trazer vários personagens para esse filme de outras versões do Homem-Aranha e trazer os outros Homens-Aranhas, esse é o correto? Não sei. E trazer os outros Homem-Aranha, os outros, o Tobey Maguire, Andrew Garfield, para esse filme representou não só um fanservice barato, para mim foi um fanservice seu madruga, fanservice bonito, fanservice bem feito, fanservice formoso. Pois é, e esse fanservice, cara, funciona organicamente no filme. Porque essa vinda do Homem-Aranha do Tobey e do Homem-Aranha do Andrew para o Homem-Aranha do Tom Holland representa um ponto de virada no amadurecimento não só do herói, mas do personagem. Ou melhor, não só do herói, mas também do Peter Parker. E isso fica evidente, muito evidente, inclusive quando a gente chega lá no final do terceiro ato, quando acontece a conclusão daquilo, quando ele pede ao Doutor Estranho para que as pessoas esqueçam da existência dele. A gente vê isso no olhar do Doutor Estranho, inclusive Benedict Cumberbatch, mais uma atuação muito boa esse ano, inclusive terá crítica aqui de Ataque dos Cães, onde ele manda muito bem. Inclusive, provavelmente será indicado ao Oscar para esse filme. Na atuação do Benedict Cumberbatch, você vê aquele misto de orgulho com tristeza, porque ele gosta daquele moleque. Ele pode ser um merdeiro, mas ele gosta daquele moleque. Enfim, eu acho que esse filme, Homem-Aranha 3, Você Volta Pra Casa, ele acaba representando, de fato, a transição do Homem-Aranha moleque, né, menino de escola, de ensino médio, para um Homem-Aranha homem, mais amadurecido. Tanto que o momento final, inclusive, é bem importante com relação a isso, porque ele abandona todos os traços que haviam antes do Tony Stark. Nós sabemos isso até... É bem chato, às vezes, é até um pouco irritante, a dependência que o Peter Parker nos outros dois filmes tem do Tony Stark. É uma pena isso, assim, mas apesar de eu ter gostado dos filmes, inclusive tem as críticas dos dois filmes aqui no canal, tá aqui na descrição ou aqui no card você pode assistir. Essa dependência era um pouco chata, né? Só que eu entendo, por um outro lado, tanto a reclamação de quem não gosta disso, eu não gosto um pouco, mas eu entendo também o outro lado que diz que ele tá numa fase moleque, uma fase criança ainda. E de fato ele tá. E aqui não, aqui ele é a transição, né? Tanto do fato da perda da Tia May e os outros Homem-Aranha também tiveram perdas significantes nas suas vidas, né? Perdas que moldaram o seu caráter, não só como herói, mas também como Peter Parker, o cara sem a máscara. E aqui, novamente, nós temos isso, né? Então isso eu acho extremamente importante para o personagem e para o futuro dele, seja na Marvel, seja na parceria com a Marvel, com a Sony. O que eu acho, novamente, uma estupidez se a Sony não manter, né, essa parceria, porque seria uma estupidez, já que está fazendo tanto sucesso e esse Tom Holland, esse Peter Parker Tom Holland funciona muito bem dentro do universo da Marvel. Aliás, ele nasceu no universo da Marvel em Guerra Civil. E, cara, como é refrescante esse filme, cara. Ele tem um humor no tom certo,
momento, ele tem a emoção, às vezes até demais. Não tô falando que é um exagero, mas tem emoção, é uma boa emoção, aquela emoção que, putz, tu sabe que o personagem é importante, relevante, ele acaba falecendo. No caso da Tia May, como tem esse vídeo, tem spoilers, então, enfim, eu posso falar. Inclusive, ela é a pessoa que fala a famosa frase, talvez a frase mais importante do universo dos quadrinhos, isso quadrinhos misturado com filme de super-herói, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ela fala isso pro seu sobrinho, e é um momento que, sinceramente, no cinema arrepia. É um negócio assim, é uma frase tão poderosa, ela é tão determinante pro herói, né, que é repetida pelo Tobey Maguire pra ele, quando o Homem-Aranha Tobey Maguire pra ele, quando ele relembra daquilo que o tio Ben falou pra ele anteriormente. E, assim, outro fator interessante que o trailer meio que engana a gente, né, dá a entender que o Peter Parker quer que todo mundo se esqueçam que ele é o Homem-Aranha, por uma coisa, pelo fato de ter influenciado na vida da Tia May, do Ned e da MJ. O que é verdade, influenciou. Mas a gente pensava até então que seria aquela coisa de polícia, deles serem interrogados, mas não, cara. Ele tá ali pra poder fazer com que eles, os seus amigos, tenham um futuro, porque o fato de eles serem associados ao Homem-Aranha, eles são negados a entrada no MIT, que é uma das maiores universidades dos Estados Unidos, uma das mais prestigiadas. Então isso mostra que ali já inicia, para mim, ao meu ver, um certo amadurecimento do Peter Parker. E claro, também, né, aquela enganada que o trailer dá, dizendo que o Wong não queria que o Doutor Estranho fizesse o feitiço, né, o que era esquisito, né, para não falar estranho, por causa da irresponsabilidade que é dele não cumprir aquilo que o Wong tá falando, por ele ser um feiticeiro mais experiente, um feitiço difícil, enfim. Mas não, o Wong dá o aval, meio a contragosto, mas dá o aval, e o que acontece depois, enfim, é aquela coisa que a gente vê no trailer do Peter Parker interferindo no feitiço. E eu achei, assim, em termos de atuação, cara, falando dos vilões, Alfred Molina tá ótimo, incrível, assim, voltando ao papel, parece que ele não largou nunca os tentáculos, né, ele tá de volta aí como o Dr. Octopus, o que é uma maneira bem interessante. O Jamie Foxx tá um pouco mais solto, né, do que a gente viu lá em Ameaça de Electro, né, que o Max meio retraído e tal, quando ele vira o Electro também não tá uma coisa muito 100%, mas aqui ele tá bem melhor no seu papel. Mas, cara, nos vilões quem rouba a cena mesmo é Willem Dafoe. Em alguns momentos... Nossa, mas tem alguns momentos que esse cara me lembra muito o Coringa do Heath Ledger, cara. Tem uma cena que o Homem-Aranha tá baixando o cacete nele num corredor, assim, num prédio. E, velho, ele olha, ele toma um soco, olha pro Homem-Aranha rindo e lembra muito o Coringa do Heath Ledger, e eu fiquei assustador. E ele tá muito, muito bem, talvez é o que mais rouba a cena entre os vilões. Só que, impossível a gente não exaltar aqui, eu já falei do Benedict Cumberbatch, é impossível a gente não exaltar aqui a atuação maravilhosa, no ponto, perfeita de Tom Holland. Esse garoto, meu amigo, tem um futuro muito brilhante em Hollywood. Olha, ele entrega na comédia, na fisicalidade, na ação e no drama. Rapaz, o moleque manda muito. A cena da morte da Tia May é um negócio assim que doeu. E é uma cena muito bem dirigida pelo John Watts, diga-se de passagem. No início parece que tá tudo bem, a cena se estende um pouco de maneira correta, dando a entender, dando uma falsa segurança na gente de que ela tá bem, só que mesmo assim a gente tem a sensação de que tem algo errado, e aí, maluco, o garoto e a Marisa também, maravilhosa, entregam uma cena poderosíssima, muito poderosa mesmo. E isso, depois que quando entra o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, eles vão junto com a MJ e o Ned encontrar com o Homem-Aranha, e há um abraço entre os três, o Ned, a MJ e o Peter Parker, e o Peter Dr. Holland. É um negócio de desabar, mas foi nesse momento, olha só, é engraçado, eu não chorei, eu fiquei triste, emocionado, obviamente, na cena que a Tia May morre, mas na cena que os amigos abraçam e ele desaba, eu fui junto. Foi um negócio assim, realmente de cortar o coração. Tudo graças
a brilhante, maravilhosa atuação do Tom Holland. Talvez eu possa estar até me precipitando em falar isso, mas eu acho que no universo justo, no mundo justo, o Tom Holland mereceria alguns prêmios por esse papel, cara. Sério, por essa atuação nesse filme. Ele tá muito bem. A ação dirigida pelo John Watts. Cenas maravilhosas, muito bem conduzidas. Mais uma vez o John Watts, ele soube, eu acho que eu poderia até citar o John Watts por um futuro cargo ao dirigir o Doutor Estranho em outro filme, porque a cena que envolve uma batalha entre o Doutor Estranho e o Peter Parker, onde eles se desentendem pelo fato do Peter não querer que os vilões sejam enviados para o seu universo originais e consequentemente morram, e o Doutor Estranho pragmático, correto também. Você entende essa dualidade, essa coisa, essa moralidade, né? É o destino deles, do lado do Doutor Estranho. Existe a moralidade de herói do Peter Parker, de não querer que eles morram. Isso é muito legal, esse conflito moral é interessante, porque como você vai dizer que quem está errado? Qual dos dois está errado nessa situação? É impossível dizer isso. Então, nesse momento, o Doutor Estranho e o Peter entram em um argumento e acabam tendo uma batalha visualmente deslumbrante a nível Vingadores Guerra Infinita, quando nós vemos o Doutor Estranho enfrentando o Thanos. Eu acho que até um pouco mais, que é bem legal. E aí mostra, novamente, aquilo que os fãs hardcore do Homem-Aranha, tipo Load Comics, por exemplo, Load fala muito isso, inclusive, que não é o Homem-Aranha por ele não agir sozinho e sempre depender dos outros. Aí tu vê que ali temos o Peter Parker, do Tom Holland, que sabe, que tem uma noção de ciência. Nossa, começou a chover muito aqui, espero que não esteja vazando o áudio. E é muito uma reclamação dos fãs, do fato do Tom Holland não agir sozinho por conta. E aí nessa cena ele mostra como ele tem a habilidade e a inteligência para fazer certas coisas. Isso é interessante também, porque normalmente, nos quadrinhos, originalmente, o Peter Parker é um cara que saca muito de química, tanto que ele constrói, né, que ele cria os fluidos de teia para os seus disparadores de teia, com exceção lógica do Tobey Maguire, rola aí uma piadinha aí que é bem interessante. Então, e vou falar um pouco sobre a interação dos três já. E a diferença é que esse Peter Parker do Tom Holland, ele é mais voltado para tecnologia. E tem uma cena muito interessante que, inclusive, rola o meme, aquele famoso meme que vocês estão assistindo, que vocês estão vendo aí na tela agora, que é bem legal, que mostra isso, que os dois, né, Tobey e Andrew, são mais focados na coisa química, enquanto o Tom Holland é mais voltado para a tecnologia, o que é perfeitamente natural, já que ele tem todo esse histórico com o Tony Stark. Agora, queridos, a interação entre os três. Quando os três se unem, mano, é uma química quase que instantânea, porque o momento que eles se unem é nesse momento que o Tom, vou chamar de Tom, chama com o nome original porque aí fica mais fácil. Porque eu não lembro quem é o Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, que eles fazem essa brincadeira também, que é bem legal. Mas o Spider-Man do Tom, ele tá naquele momento de luto e chegam os dois para consolar e dizer suas experiências também, né, suas perdas também, para que eles... E eles se unem, naquele momento eles acabam fazendo um bond, sabe qual é? E é bem maneiro isso. E rola uma química instantânea. Os três se gostam, assim, se abraçam o tempo todo. É muito legal, é muito divertido ver isso. É legal ver o Tobey Maguire e o Andrew conversando e o Tobey falando: "Você é amazing, amazing Spider-Man", espetacular. Cara, é um filme que, pra deixar fã feliz, pra deixar quem gosta de cinema muito feliz também, mesmo que você não seja um grande fã dos quadrinhos e tal, cara, sinceramente é um filme que dificilmente será esquecido. Eu não esqueço, eu vou ver de novo. Eu gostei muito, 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 muito desse filme. Tem 1 milhão de coisas para poder falar ainda, mas eu acho que o vídeo já tá um pouco longo, então eu prefiro deixar para uma outra oportunidade, talvez, para frente, falar novamente de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, um filme que eu adorei. E que final de ano maravilhoso é esse, né? Ainda tem Matrix Resurrection semana que vem. Eu estou muito empolgado. Galera, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal, tá? Porque é muito importante, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.